Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula do evento Profissão Assessor de Juiz. É uma satisfação imensa ter você aqui. Nesse segundo dia, ontem você percebeu que existe um caminho, que existe uma porta silenciosa, né, que poucas pessoas têm acesso dentro do Poder Judiciário, que você pode aproveitar e entrar na assessoria com qualificação, com os seus próprios méritos. Como de costume, se você estiver me vendo bem, me ouvindo bem, escreve 10 aqui nos comentários que eu vou entender que está tudo certo. Perfeito? Como eu tinha prometido para vocês, essa aula 2, nós vamos fazer uma aula muito prática. Você vai sair daqui hoje com o seu currículo pronto, ok? Com o seu currículo pronto para enviar para as seleções. Você vai entender que existe um formato correto de currículo, né? E você também, ao final da aula, você vai ter acesso a esse modelo, né? Para você poder preencher, para você poder ficar com o seu currículo de fato muito bom para enviar para as seleções. Tá bom? Combinado? Estou vendo que o pessoal está escutando bem, ouvindo bem. Já vou compartilhar a minha tela, como sempre, uma aula muito prática, muito objetiva, para que você possa, de fato, aprender aquilo que você precisa aprender. Perfeito? Vamos lá, então? Show de bola. Se estiver aparecendo para vocês aí, já me confirma aqui no chat. Eu tenho sempre a câmera aqui e o meu retorno do computador aqui. Faremos essa aula junto. Você aí, eu aqui, papel, caneta ou computador ligado, para você acompanhar tudo que você precisa. Tá bom? Na aula passada, como eu disse, você descobriu que existe uma porta silenciosa dentro do Poder Judiciário, dentro da carreira jurídica, né? Que é um cargo que vai te trazer estabilidade, vai te trazer previsibilidade financeira, você não precisa de OAB, você não precisa de concurso, tá bom? Isso tudo é o cargo de assessoria de juiz. Perfeito? Combinado? E hoje você vai descobrir como, né, fazer o seu primeiro passo, como dar o primeiro passo rumo à assessoria. Como é que você pode construir um currículo que chama a atenção dos magistrados? Como é que você pode fazer para se destacar frente ao universo de currículos que são enviados? Perfeito? Essa é a minha missão aqui para essa segunda aula. Combinado? Perfeito? Vamos seguir? Bacana. Lembrando que as dúvidas de vocês podem mandar aqui nos comentários que a gente vai responder vocês de forma bem pontual para que você possa sair dessa transmissão, dessa segunda aula aqui, de fato, preparado e sem dúvidas rumo à assessoria. Lembra que eu falei ontem, né? A jornada é etapa curricular, você tem que ter um bom currículo. Segunda parte é a prova prática, né? Uma prova de sentença. E amanhã você vai entender a nossa terceira aula, que você pode dominar os atos judiciais usando inteligência artificial. Perfeito? E a terceira etapa é uma entrevista pessoal que você também vai aprender nesses 4 dias de treinamento. Sem delongas, vamos para a tela, vamos começar aqui. Segundo ponto, né? Pessoal, todo mês a gente tem dezenas de currículos que são descartados em segundos. Eu já participei de várias seleções auxiliando o magistrado, né, ali na peneira dos currículos, e toda vez a gente leva no mínimo ali, no máximo, aliás, uns 5 segundos para descartar um currículo que a gente entende que não é um currículo adequado. E através dessa experiência, eu mapeei o que os juízes querem ver no currículo de bate-pronto para que o seu currículo não seja descartado. Porque você vai ver que juízes recebem 400, 500, 600, 700, 1000 currículos em seleções. E eles vão descartando muito rápido os currículos que não interessam ou currículos que não são feitos da forma correta. Por isso, existe essa aula nesse treinamento, para que você faça o seu da forma correta, para que o seu currículo seja notado. Combinado? E por que eu estou falando isso? Nós já testamos esse método, já validamos esse método e vários alunos já tiveram resultados. Olha o caso aqui, ó, para você ver, da Fernanda Neotti, que mandou lá na nossa comunidade de alunos. Ó, Paulo, você é um gênio, quero deixar registrado que o currículo novo foi muito bem em sua estreia. Mandei em uma daquelas vagas dos assessores e pela primeira vez chamaram para fazer os testes. Acho que meu finado currículo era descartado por excesso de coisas. Ele nem era feio, mas tinha muita informação. Eu reprovava no currículo. E por que eu trouxe esse depoimento da Fernanda? Porque muitos de vocês podem ter um currículo muito robusto, né? Mas se você não tiver um currículo com as informações que o juiz de fato quer ver, seu currículo vai ser reprovado, ele vai ser descartado por excesso de informação. Então, nem sempre o mais ter um currículo muito grande é o que vai te colocar na assessoria. Você vai entender tudo dentro dessa aula. Outro comentário aqui, né, de alunos, né, ó, depois de muitos anos enviando currículo para a vaga de assessor de mestrado, ontem fui selecionada para a segunda fase, analisar 3 processos em 24 horas. Segui à risca todas as suas orientações de como fazer o currículo, inclusive a página azul. Deu certo.
Então, hoje vocês vão entender que existe até a cor que você pode usar para que o seu currículo ele seja percebido no meio de uma multidão de outros currículos. Mais uma aqui da Camila. A Camila, eu ajudei ela pessoalmente, né? Até que ela me mandou essa mensagem aqui no meu WhatsApp pessoal. Eu ajudei ela pessoalmente a fazer o currículo dela. Ó, bom dia, Paulo, tudo bem? Fui selecionado em menos de 48 horas para 2 seleções. Graças a Deus e ao Instituto, meu currículo agora está apresentável e à altura da concorrência. Então, o que eu vou ensinar para vocês aqui hoje já foi um método validado, já foi um modelo ali aprovado por muitos alunos e validado por magistrados. Então, presta muita atenção, porque o que você está tendo acesso aqui hoje muitas pessoas por aí sequer sabem que vai existir. Tá bom? Vamos seguir? Vamos lá, né? Olha só, aqui mais 2 depoimentos que eu trouxe da nossa comunidade de alunos, né? Ó, a Jéssica falou, eu participei de um processo seletivo no Paraná e outro no Rio de Janeiro. Ambos os juízes relataram que receberam mais de 1.000 currículos. Acredito que essa seja a média para cada seleção que abre ou até mais. Rodrigo falou, olha, eu participei de seleção para assessor no TJ do Pará, felizmente fui aprovado. Hoje exerce o cargo. O juiz disse que recebeu mais de 900 currículos. Ou seja, os juízes estão fazendo as seleções e estão recebendo muitos currículos. Você precisa ter um currículo adequado. Você precisa ter um currículo à altura de quem está jogando um nível alto. Bem, perfeito? Combinado? Não adianta, eu vou mandar meu currículo, não tive nem resposta. Isso vai acontecer se você mandar um currículo padrão, um currículo que eu chamo de um currículo industrial, que é o que é feito aí pela manada aí fora. Tá bom? Então você é um privilegiado de estar assistindo essa aula aqui hoje. Perfeito? E se você acha que tem alguém que precisa de assistir essa aula, compartilha esse link aqui, ó. Compartilha que vai em compartilhar, manda para essa pessoa para ela estar aqui também para ela aprender. Perfeito? E deixa o seu like, já não esquece de deixar o seu like, que eu vou entender se a aula de fato está te ajudando. Então vamos seguindo aqui para uma parte muito importante. Dentro das seleções, como eu falei na primeira aula para vocês, o processo seletivo simplificado geralmente acontece da seguinte forma. Nós temos análise de currículo e prova prática. Olha aqui outro exemplo. Ó. Processo seletivo se dará por análise curricular e teste de minutas. Vou até riscar aqui para vocês verem, para ficar melhor. Aqui, ó, análise curricular e aqui também nós temos análise curricular. Então, esse é um padrão que vai existir dentro, né, das seleções. Olha, nesse aqui eram 3 vagas, né? Olha para você ver que seleção bacana, né? Possibilidade de home office. Então, tudo aquilo que eu falei para vocês ontem, de fato, existe, né? Aqui está o juiz, aqui é o primeiro vara de sucessão da infância e juventude, trabalho na forma híbrida. Ó. Então, para você que está eventualmente em um estado que precisa, né, de ser concursado, como Brasília ou São Paulo, essas vagas são importantíssimas, né, excelentes para você. E eu estou aqui para te mostrar que é a análise curricular a primeira etapa, e você precisa vencer essa primeira etapa para você avançar rumo à assessoria. Combinado? Vamos lá, vamos passar aqui, vamos para o próximo, né? Eu apresento para vocês hoje o currículo irresistível. Eu chamo de currículo irresistível porque, de fato, é um currículo que, quando você passa por ele, não tem como você não notá-lo. Então, por isso a gente trouxe esse nome, né? Currículo irresistível. Se o juiz ou o assessor que estiver auxiliando ele ali nas seleções passar por ele, ele vai parar para olhar as informações, tá? Bacana. Vamos lá, né? O que você vai aprender hoje, especificamente nessa aula, né? Quais são os principais erros que a maioria por aí comete, a forma correta de elaborar o seu currículo, né? E hierarquia de informações. Isso aqui, ó, é o nosso auge. É o auge do nosso método, é a hierarquia de informações. Porque muitas pessoas por aí colocam informações aleatórias. Você pode colocar as informações de uma forma correta. Você tem que colocar primeiro aquilo que o juiz quer ver, depois você coloca as outras. Então, hierarquia de informações nada mais é do que coloco primeiro aquilo que eu quero que o juiz veja, que o juiz veja. E depois eu coloco as demais informações. E você também vai aprender como é que você distribui o seu currículo, tá bom? Porque muito mais do que ter um currículo, você tem que entender como é que você manda ele quando as seleções forem abertas. Combinado? E o que eu falo que tem, né, num currículo irresistível, né? Ele tem o seguinte, ele tem a parte da qualificação, e aqui entendam como uma ordem de fato de ser seguido, né? Ele tem a parte da qualificação, depois você vai para o objetivo, depois já começa na experiência profissional ou prática, a gente vai falar sobre isso, na sequência, formação acadêmica, cursos complementares, outras informações relevantes, referência. E a gente vai ter ainda um outro tópico aqui que você vai ver no final dessa aula, que é o pulo do gato, que ninguém aí fora
está fazendo, tá bom? Então, essa que é a estrutura do currículo irresistível. Até aqui tudo bem? Manda aí nos comentários se está tudo certo enquanto eu tomo água. Esse aqui é o nosso currículo irresistível. E já começo adiantando aqui que o primeiro tópico, né, depois dali do topo do seu currículo, vai ser já a sua parte da experiência, né? Por quê? Porque, de fato, é isso aqui que vai chamar a atenção do magistrado. Não adianta você começar com formação acadêmica. A maioria das pessoas por aí coloca o que lá no topo? Formação acadêmica, depois pós-graduações, e depois que vai falar sobre experiência. Essa galera vai ter o currículo descartado de forma muito rápida, né? Vamos seguindo aqui. Outro pulo do gato, tá bom? Tudo que eu estou falando aqui, tudo que vai ser colocado no seu currículo, deve ter relação direta com o cargo, tá bom? Precisa de ter relação direta com o cargo. E por que que eu estou falando isso? Porque um dos maiores erros, pessoal, aqui, ó, um dos maiores erros que a gente observa em seleções são candidatos colocando informações que não guardam relação com o cargo, ok? Que não guarda relação com o cargo. E isso faz o quê? Isso faz com que você tenha ali o seu currículo descartado de forma muito rápida, ok? Isso faz com que você tenha o seu currículo descartado aqui, ó, de forma muito rápida. Se você não coloca informações que te vinculam ao cargo, você vai ter o seu currículo descartado em 5 segundos ou menos. Ah, Paulo, mas eu não tenho muita coisa, como é que eu vou fazer? É por isso que a gente criou essa aula aqui desse treinamento, para te ensinar a forma correta. Vamos avançando. Ó, agora a gente vai, de fato, partir para a prática, para vocês entenderem o que é ruim e como fazer certo. Eu vou mostrar na sequência um modelo de currículo real, ok? Modelo de currículo real de quem nunca será chamado para uma seleção. E talvez você vai se reconhecer nesse formato de currículo. Talvez o seu currículo hoje pode estar muito parecido com o currículo que a gente vai mostrar aqui agora. Perfeito? Então você vai primeiro entender o que é o currículo ruim para depois a gente entrar no que é o currículo adequado, tá bom? E, pasme, este currículo que eu vou mostrar na sequência, ele reflete um padrão, tá bom? Por isso que você que está aqui nesse treinamento, você vai se destacar e vai conseguir a sua nomeação muito mais rápido de pessoas que eventualmente não passaram pelos nossos treinamentos. Combinado? Vamos seguindo aqui, ó. Isso aqui é a primeira página de um currículo. Ou seja, quando o juiz ele pega seu currículo, ele tem ali o bate-pronto a primeira página, né? O currículo é uma fotografia. Ele vai olhar ali primeiro o que tem na primeira página e assim por diante. Se ele se sentir atraído pelo currículo, ele continua. Se ele não seguir, ele descarta. E olha para você ver esse currículo. Ele começou aqui, né? Com um nome, currículo vitae, depois colocou o nome da pessoa aqui, colocou aqui, ó, o nome dos pais, nome do pai e nome da mãe, que não precisa de colocar, né? Depois ele veio e trouxe uma extensa lista de documentos, ok? Uma extensa lista de documentos. Depois, os contatos dele. Ou seja, ele pegou aqui, ó, vamos pegar aqui para vocês verem. Ele pegou, deixa eu pegar aqui a canetinha. Ele pegou mais da metade da página inicial para coisas irrelevantes. Ah, Paulo, então não precisa ter documentação? Não precisa ter documentação. Ah, Paulo, não precisa ter nome de pai e mãe? Não precisa ter nome de pai e mãe. Precisa ter endereço completo? Não precisa. Precisa ter CEP? Não precisa. Isso aqui, ó, deveria estar aqui no topo junto com o nome. Como vocês vão ver no currículo ideal. Mas isso que eu estou mostrando para vocês aqui é uma primeira página de um currículo que foi descartado com menos de 5 segundos. Avançando aqui, ele continua, né? Logo após a qualificação dele, o que, que ele vem e faz? Ele traz a parte de formação acadêmica. Aí coloca aqui que é bacharel em Direito pela universidade, a data da conclusão e aprovada no exame da ordem tal. Aqui, ó, pessoal, essa data da conclusão não precisa de existir, tá bom? Mas eu estou mostrando para vocês inicialmente que isso aqui nem deveria estar aqui. E ele continua ali no final, né, da primeira página colocando isso. Depois coloca pós-graduação, depois na sequência cursos complementares. E se você for uma pessoa que já pegou aqui o pulo do gato, você vai entender que ele usou a primeira página e na primeira página não tem nada que vincule ele ao cargo, não tem nenhum tipo de experiência, ou prática ou profissional. Compreende?
Então, por isso que eu estou mostrando para vocês aqui a forma errada, né? E quando ele foi colocar cursos complementares, ele precisava de colocar esses trem aqui de cursinho? Não precisava, pessoal. Não precisa. Se você está fazendo algum curso preparatório, não precisa, isso não agrega em nada para o seu currículo. Curso preparatório para concurso, ok? Vocês vão entender que se você estiver fazendo eventualmente um curso que te prepara para a assessoria, aí sim você deve colocar. Combinado? Vamos seguindo. Então, aqui já na segunda página, ele tem ainda a habilidade de informática, ninguém precisa mais disso aqui. Se você for colocar no seu currículo, você tem que colocar domínio dos sistemas judiciais, é muito mais útil do que colocar isso. Hoje, dominar informática é algo muito básico, ele coloca ainda de 2007, então é uma coisa muito arcaica. Línguas, não precisa colocar também, isso não agrega em nada. Hoje a gente tem 99,9 do processo brasileiro todo na língua portuguesa. Então, isso aqui também não faz diferença alguma. E lá no final, deixa eu colocar aqui para vocês, lá no final, ou seja, aqui, ó, lá por último, ele deixou a experiência profissional. Você acha que o juiz chegou na última página? Verdadeiramente, escreve nos comentários. Não chegou na última página, porque isso aqui, ó, tinha que ser a primeira coisa do currículo dela. Tem que ser a primeira coisa do currículo. E ainda existe um outro erro. Existe um outro erro, que é, ele foi colocar a experiência profissional e ele começou colocando aqui para uma ordem que não é uma ordem exata, que não é uma ordem legal, porque a única coisa que vincula ele ao cargo é essa aqui, ó. Ó, assistente voluntário de gabinete. Assistente voluntário de gabinete. Ou seja, isso aqui deveria estar o quê? No topo das experiências profissionais. Deveria estar no topo das experiências profissionais. Porque primeiro você coloca o que te vincula ao cargo, depois os demais. Se você vai colocar a sua experiência profissional, coloca primeiro aquilo que te vincula ao cargo. Ainda que você tenha feito essa atividade há muito tempo atrás. Porque é isso aqui que vai chamar atenção. Lembra? Isso aqui é só uma peneira inicial. O juiz ainda vai validar se você sabe executar os atos, ele vai te passar uma sentença. Ou seja, aqui no seu currículo, na primeira fase, você tem que ter um currículo que passa para a segunda. Você não tem que ter um currículo lindo, maravilhoso, perfeito. Você tem que ter um currículo com informações relevantes, com hierarquia de informações que vai fazer você avançar para a próxima aula. Combinado? Vamos avançando aqui. Agora, nós vamos entrar numa parte prática. Então, peço que se você ainda não abriu o seu computador, não pegou seu papel, caneta, pega, porque agora é a hora. Muito embora eu vá disponibilizar ao final dessa aula o modelo de currículo para você preencher, você precisa entender, acompanhar e anotar com as suas próprias palavras aquilo que é o modelo em prática de currículo. Combinado? Posso seguir? Beleza. Então, vamos lá. Parte prática. Como eu prometi, essa aula vai ser totalmente prática. Na parte de qualificação, né? Ali no topo do currículo precisa ter o seu nome. Basta colocar nome, telefone e e-mail, tá bom? Não precisa de CPF, RG, título de eleitor, não precisa nada disso. Apenas nome, telefone e e-mail. Paulo, posso colocar uma foto? Preciso colocar uma foto? E aqui vai uma observação muito importante, que é, você só vai colocar uma foto se ela for com uma boa resolução e formal. E formal. Você consegue hoje, usando, né, o Gemini, por exemplo, você consegue pegar uma foto normal sua, pedir para ele mudar a sua vestimenta e colocar ali dentro do seu currículo. Então, não ter uma boa foto hoje não é mais desculpa. A gente ensina isso dentro dos nossos treinamentos de inteligência artificial. Então, no seu currículo, lá no topo, seu nome, telefone e e-mail. É isso que tem que ficar na parte de qualificação. Telefone, aqui mais um pulo do gato. Coloque seu telefone com link clicável direto para o WhatsApp. Por quê? Porque isso vai facilitar o contato com você. Na maioria das vezes, o magistrado ele vai ali abrir, né, a tela do e-mail dele, vai ter um currículo que chama a atenção. Se esse currículo tem ali, tem a foto, né, tem o nome, tem o telefone aqui, e esse telefone ele está clicado, o juiz ele pode clicar aqui e já abrir direto a aba do WhatsApp para conversar com você. Então, você consegue inserir esse link ali para ficar clicável. Isso é muito tranquilo de se fazer também, tá bom? E isso vai facilitar o contato com você. O que não devo colocar, Paulo? Você não precisa de colocar
seu CPF, RG, título de eleitor, endereço detalhado, tampouco o nome dos seus pais. Isso você não precisa, vai só colocar informações desnecessárias dentro do seu currículo. Se você quiser colocar, coloca cidade e estado, endereço detalhado, jamais, tá bom? Endereço detalhado, jamais. Nome dos pais, jamais, tá bom? Paulo, preciso colocar a minha idade? Vi que alguém perguntou sobre isso. Não precisa colocar a idade também, não precisa colocar se é casada ou solteira, só precisa colocar, como eu mostrei para vocês, aqui, nome, telefone e e-mail. Se você quiser colocar a sua cidade e estado, pode colocar, mas não precisa colocar solteiro, casado, viúva, sua idade, etc. e tal. Não precisa nada disso para avançar uma assessoria. E aí, como ficaria, né? Isso aqui é um topo. Entendam isso aqui, ó, pessoal, como o topo de um currículo. Isso aqui é a primeira página, né? Aí na primeira página a gente tem o topo do currículo. Então, nesse topo do currículo tem uma boa foto, com uma boa resolução, um bom fundo. Isso aqui você tem que observar. O nome em caixa alta e mais embaixo o telefone clicável e o seu e-mail. Isso é o topo do seu currículo, isso é o topo do currículo que avança para outras etapas. Nada demais, não é uma coisa de outro mundo, é o que funciona, tá bom? Avançando aqui, como ficaria para homens, né? Da mesma forma, aqui nós temos a parte do currículo, seu nome, telefone, e-mail e uma boa foto, tá bom? Uma boa foto formal, você consegue ajustar principalmente a vestimenta hoje, usando inteligência artificial, sem mudar suas características. Então, esse aqui seria o topo, a parte de qualificação. E aí já avança aqui para uma parte de observação, né? O que não colocar, né? Foto ruim. E aqui eu fiz um exemplo, né? Você não deve colocar uma foto ruim, uma vestimenta inadequada. O fundo aqui está até ok, mas a vestimenta inadequada, um cabelo inadequado, né? Você precisa de fato investir ali em uma foto que transmita que você é de fato uma pessoa organizada, uma pessoa aseada, enfim, uma boa foto, porque a primeira impressão é a que fica, pessoal. A primeira impressão é a que fica. Então, se eu bato o olho para uma foto e vejo uma foto de boa qualidade, pô, essa pessoa parece uma pessoa organizada, porque a gente sempre vai vincular o bonito ao bom, o organizado ao bom. Então, a sua foto também precisa refletir isso, tá? Então, adeque a sua foto e não coloque uma foto. Muita atenção à parte, inclusive atrás aqui, né? Muita gente tira foto em cozinha ou num lugar que tem mato atrás. Não faça isso, isso vai te prejudicar bastante. Então, não coloque esse tipo de foto. A foto que você precisa colocar tem que ser uma foto formal que reflete profissionalismo. Combinado? Então, vamos avançar. Preciso colocar um tópico sobre mim. Eu já vi que tem pessoas que logo abaixo dali da qualificação criam um tópico gigantesco falando sobre ele. Aí ele vem cá e fala, eu quero contribuir para o sistema de justiça, sou apaixonado pela justiça, eu quero me formar, eu quero ser juiz. Isso aqui, pelo amor de Deus, não coloque tópico sobre você. Você vai ter o momento ali da entrevista pessoal com o magistrado, que vai ser o momento que você tem que falar sobre você. Nesse primeiro ponto aqui, nessa primeira parte do currículo, apenas lembre-se, meu currículo ele tem que avançar, ele tem que ser selecionado. Então, você não tem que ficar colocando informação demais, tá? Então, não precisa de um tópico sobre mim. Retira do seu currículo. Eu quero até que você já escreva nos comentários se o seu currículo tinha isso. Talvez você não está avançando, não avançou ainda por causa disso. Vamos agora para a parte, né, do objetivo. O que você pode ter ali na parte de objetivo, né? Logo abaixo da sua qualificação, que é seu nome, telefone e e-mail, você já vem com o seu objetivo. Vai ter ali um tópico. Então, vamos colocar aqui do lado para a gente fazer um exemplo. A gente tem ali, né, a parte da qualificação, que é o topo do currículo, né? Aqui tem sua foto, nome e telefone. Aqui vai ter uma parte que é a parte do seu objetivo, ok? E o seu objetivo ele precisa ser muito direto, sem texto longo, falando sobre sonhos, etc. e tal. Então, na parte do objetivo, o que você vai colocar? Exclusivamente isso. Se o seu objetivo é assessoria de magistrado, assessoria de magistrado. Se o seu objetivo é assessoria de desembargador, assessoria de desembargador.
Se o seu objetivo é assessoria de promotor de justiça, assessoria de promotor de justiça. E mais um pulo do gato. Nunca tenha um currículo com todas as opções, porque isso demonstra que você está despreparado ou que você está ali desesperado por uma vaga. Então, para assessoria de magistrado, tenha o seu currículo para assessoria de magistrado. Faça uma versão para assessoria de desembargador. Faça uma versão para promotoria de justiça. Ok? Por quê? Porque o objetivo também precisa ser objetivo. O objetivo precisa ser objetivo. Então, coloque, tenha um currículo para magistratura, um currículo para desembargador, um currículo para promotoria de justiça. Não coloque nada mais do que isso, tá bom? Agora nós vamos para uma parte que é a mais importante do currículo, na minha opinião, que é a parte que chama a atenção do juiz, a comprovação de que o candidato domina os atos judiciais. Na nossa primeira aula eu falei com vocês, né, que quando um juiz ele expõe uma vaga e pede que o candidato tenha experiência na aprovação dos atos, ele está falando o seguinte: eu quero alguém que domine os atos judiciais, eu quero alguém que saiba fazer os atos judiciais, não alguém que já tenha trabalhado. Quando existir uma vaga para alguém que já tenha trabalhado, essa vaga ela vai vir como candidato com experiência comprovada em trabalho prévio no gabinete. Quando ele pedir só experiência prática, é isso aqui que ele está querendo dizer. Eu quero alguém que domine os atos. Então, você vai entrar agora no nosso segundo ponto, que é a parte mais importante do currículo, tá bom? Nessa parte, é muito importante a hierarquia de informações dentro do seu currículo. Por quê? Hierarquia. Porque eu preciso que você entenda que dentro do currículo a gente tem a parte do topo, tem a parte do objetivo e aqui já vem a parte principal, né? Que é a parte de experiência e você vai colocar suas experiências aqui. Perceba, nós já temos aqui logo no início do currículo o que importa. Diferente daquele modelo ruim que eu passei para vocês, que a pessoa foi colocar lá na última página. Então, o juiz ele vai vir aqui, né? E vai olhar primeiro o que está aqui, porque a leitura a gente sempre faz ela descendo, depois o que está aqui, depois o que está aqui. Nessa parte aqui, eu preciso que você coloque em primeiro lugar, ou seja, aqui no topo, tudo que te vinculou primeiro ao cargo. Tudo que te vinculou primeiro ao cargo, e depois os demais, que também tenham vinculação com o cargo, talvez não de forma direta. Então, talvez hoje, se você é um advogado, uma advogada que está fazendo transição de carreira, talvez você não tenha essa experiência direta com o gabinete. Então, você vai colocar aqui no topo, eventualmente, a nossa formação, alguma nossa pós-graduação, etc. e tal. Depois, você coloca a parte de advocacia, tá bom? A parte de advocacia. Então, isso que é hierarquia de informações. E como é que isso fica na prática, né? Eu vou mostrar para vocês agora na sequência. Quando você precisa, quando você vai construir o seu currículo, muita gente aí no mercado só coloca o quê? 2018, estagiário, Tribunal de Justiça. 2019, vendedor na padaria do Zezinho. 2020, Tribunal de Justiça de Goiás, assessor. Ou seja, coloca ali como se fosse uma ordem cronológica de onde ele passou. Só que o que, que ninguém coloca? Resultado gerado. O resultado gerado, pessoal, é o que também coloca o seu currículo em outro patamar. Porque é muito mais de falar que eu, em 2024, 2025, 2026, trabalhei em algum lugar, eu coloco aquilo que eu fiz de resultado dentro daquele lugar. Isso vai colocar o meu currículo em destaque. Como é que faz isso, Paulo? Vamos lá, olha só. Parte prática. Vamos lá. Experiência profissional, já trabalhou no cargo. Aqui eu quero que você distingua isso, né? O que é uma experiência profissional e o que é uma experiência prática. Vamos começar com a parte da experiência profissional. Quando eu falar em experiência profissional, eu tenho que já ter trabalhado no cargo, ok? Se eu não trabalhei no cargo, o nome não será experiência profissional, será experiência prática. Então, se eventualmente você já trabalhou no cargo, você vai colocar experiência profissional, tá? Paulo, eu nunca trabalhei no cargo, eu fiz a sua formação. Eu coloco o quê? Experiência prática. Combinado? Entendeu? Então, nesse campo de experiência profissional, tem que colocar apenas as experiências que guardam relação com o cargo almejado, tá bom? Começando por aquelas ligadas diretamente ao cargo. Então, muito simples isso. E como é que ficaria isso aqui na prática, né, Paulo? Olha só, isso aqui é o jeito certo. Você vai ter ali, né, um título, experiência profissional, estamos falando da experiência profissional, 2018 a 2022, Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Basicamente, a maioria por aí faria só isso aqui e acabou. Só que você não.
você vai colocar um texto resumido dos seus resultados. Então, assessor juiz em vara criminal entre 2018 e 2022, redigindo projeto de despacho de decisões e sentenças e gestão da pauta de audiência. Durante o período, elaborei 2.500 projetos de sentenças e 8.000 decisões. Ou seja, olha só, pô, massa, o Paulo, eu vi aqui que o Paulo, isso aqui é o meu currículo, um exemplo do meu currículo, vi aqui que o Paulo, então, trabalhou de 2018 a 2022 na vara criminal e redigiu muita decisão e muita sentença. Pô, isso aqui me interessa. Então, muito mais do que só colocar o título, você coloca o título e os resultados gerados durante aquele período, tá bom? Ó, de 2018 a 2022, Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, estagiário em gabinete de juiz, vara civil, atuando diretamente com a redação de minuta de despacho de decisões, além de ser o responsável por auxiliar o magistrado em audiência, minutando a ata de audiência. Ou seja, se você eventualmente está num estágio, muito mais do que só colocar que está fazendo estágio, você vai colocar o quê? As funções que você exerce ali e algum diferencial. Aqui no caso, eu ajudava na parte de audiências, então eu coloquei isso aqui, porque também é um diferencial que vai colaborar aí para o meu currículo se destacar em relação aos demais. Seguindo, pessoal, como ficaria, né, se você nunca trabalhou na área? Diferente da experiência profissional, agora nós temos o quê? A experiência prática. E por que você tem que colocar experiência? Porque isso aqui é uma palavra mágica que chama a atenção do juiz. Então, precisa ter no seu currículo. No currículo, modelo em prática, precisa ter a palavra experiência. Ainda que você nunca tenha trabalhado dentro de um gabinete, tá bom? E como é que fica isso? Se você for nosso aluno de alguma formação, ou se você fazer a nossa formação em algum momento, você pode usar ela como comprovação de experiência prática, tá bom? Muitos alunos foram contratados a partir da experiência prática adquirida dentro da formação, que é comprovado. Você vai entender como é que a gente comprova essa experiência. Então, você vai colocar ali no seu currículo a experiência prática e vai colocar a experiência prática comprovada na elaboração de despacho de decisões e sentenças, desenvolvida no contexto da formação para assessores de juiz do Instituto em Prática, com simulação e análise de casos reais, aplicação de técnicas de redação judicial e utilização de modelos adotados nos tribunais. Então, até esse texto aqui é o texto que você precisa colocar dentro do seu currículo. Por quê? Porque demonstra que você fez um preparatório que te prepara para os atos judiciais, você fez ali exercícios com casos reais e isso te valida como a sua prática jurídica, tá bom? Como a sua prática no cargo, né? Agora, a forma errada, né, Paulo? Você falou sobre a forma errada. Como seria essa forma errada, né? A forma errada, basicamente, é isso aqui, ó. A pessoa vai lá e coloca experiência profissional e ela segue uma ordem cronológica, né? Ela segue uma ordem cronológica. 2023, advogado. 2022, estagiário no departamento jurídico. 2021, estagiário em vendas no Zezinho. 2020, revendedora na Rinodê. 2019, estagiário em gabinete de juiz da 30ª Vara da Comarca de Jerusalém. Aqui tem dois erros. O primeiro erro é começar aqui por uma ordem cronológica, isso não precisa. Você pode colocar o 2019 aqui em cima, e é o que deveria ter colocado, né? Ela deveria ter pegado aqui, ó, esse 2019, ter colocado aqui em cima, ó, a primeira. Por quê? Vinculação direta ao cargo. Vinculação direta ao cargo. Então, você pegaria o estagiário em gabinete e colocaria aqui no topo, tá bom? E faria nessa forma aqui de demonstrar os seus resultados, tá bom? De demonstrar os seus resultados. A pessoa veio e fez aqui de uma forma totalmente cronológica e colocou também coisas que não se vinculam, né, ao cargo. Por exemplo, estagiário em vendas não deveria existir, revendedor Rinodê não deveria existir. Seu currículo não tem que ter muita coisa, seu currículo tem que ter as coisas certas. Então, essa é a forma errada. Talvez seu currículo esteja assim hoje e você precisa de ajustar. Combinado? Seguindo aqui, né, o porquê de estar errado, como eu já expliquei, iniciou por ordem cronológica, não por hierarquia de informações. Tenha sempre isso na sua cabeça, hierarquia de informações é poder. Hierarquia de informações é poder, porque eu vou colocar para o juiz ver aquilo que eu quero que ele veja primeiro, ok? Isso é o que vai fazer o meu currículo ser selecionado ou não. Então, você hoje está tendo esse conhecimento. E se você está achando que essa aula está válida, escreve aqui nos comentários. Então, currículo que começa por ordem, né, cronológica e sem vinculação com o magistrado, eles são descartados de cara pelo magistrado. Então, você vai ver muitas pessoas por aí reclamando, eu envio meu currículo, nunca tive uma resposta. Por quê? Porque seu currículo está errado. Seu currículo está errado. O juiz vai bater o olho nele e vai descartar ele com menos de 5 segundos.
Mas fique tranquilo, que hoje você está entendendo a forma correta de fazer o seu currículo para avançar para as próximas fases. Tá bom? Agora vamos para a parte prática, a gente já passou ali, né? Só para a gente recapitular, a gente passou, né, pelo currículo, nós entendemos a boa foto, nome, telefone e e-mail, objetivo bem simples, e aqui a parte mais importante, que é a parte da experiência, começando sempre pela experiência que mais te vincula ao cargo e os resultados gerados. Superada essa fase aqui da experiência, a gente vai, então, colocar o quê? A nossa formação acadêmica. Aí sim. Muita gente inverte, né? Muita gente coloca a formação acadêmica aqui e depois que vem aqui com alguma experiência. E não é assim. O certo é você colocar a sua formação acadêmica somente depois da experiência que você tem, da experiência que o juiz busca. Combinado? Então, o que precisa, né, ter aqui? Né? Vamos apagar aqui só para ficar mais didático. Na formação acadêmica, muito simples, muito básica, você tem que colocar apenas formação acadêmica relacionada ao cargo. E aí eu coloquei aqui um exemplo. Se você fez arte, cinema ou arquitetura, isso não deve ser colocado, não agrega em nada e deixa o seu currículo maior do que o necessário. Eu quero que você entenda o seguinte: seu currículo pode ter uma página, desde que ele tenha as informações corretas, desde que ele tenha as informações relevantes. Tá bom? Perfeito? Então, formação acadêmica, apenas ali o que é relevante, né? E aí, como ficaria? Um título maior e embaixo, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Estado X ou bacharel em Direito pela Universidade tal. Basicamente, isso aqui. Combinado? Perfeito? Muito simples essa parte. Agora, na parte de cursos complementares, né? Aqui tem uma observação. Se você colocar, né, a nossa formação lá na parte de experiência prática, aqui na parte de cursos complementares, você não deve repetir. Você deve colocar os nossos cursos menores que vai agregar para o seu currículo, tá certo? Ó, aqui você deve colocar apenas um curso complementares relacionados ao cargo. Por exemplo, a gente tem um curso de escrita jurídica para assessores, curso de metas do CNJ, curso de gestão de gabinete. Aqui é o momento de colocar isso. Ah, Paulo, eu posso ter um tópico só para pós-graduação? Pode, você pode ter um tópico só para pós-graduação, ou você pode colocar ele também aqui na parte de formação acadêmica. Não altera a ordem aqui dos resultados. Por quê? Porque a formação acadêmica é tudo aquilo que você faz no universo acadêmico, e a pós-graduação você faz dentro desse universo, tá bom? Então, caso você tenha colocado a nossa formação como experiência prática, ok? Não precisa repetir aqui. Caso não tenha colocado, agora é a hora. Ou seja, se lá na sua experiência profissional, se você já trabalhou, se você fez estágio, etc. e tal, e colocou lá o cargo que você exerceu dentro do judiciário, aqui no curso complementar você pode colocar nossa formação, nossas pós-graduações. Por quê? Porque isso valida ainda mais que você está preparado para aquele cargo. Combinado? Perfeito? Então entenda muito bem. Ou você usa a formação ou alguma pós lá no início, ou aqui nessa parte de cursos complementares, mas não precisa repetir. Na parte de informações relevantes, que é mais uma etapa do seu currículo. O que precisa ter nele? Você precisa ter o quê? Sua disponibilidade para mudança de cidade, regime de teletrabalho, se você tem possibilidade e condição de trabalhar de forma remota, porque você vai precisar de um bom computador, etc. e tal, e outras condições relevantes ao cargo. Não precisa de outras informações relevantes aqui ficar fazendo firula. Basicamente, você vai ver no modelo adequado, que aqui é basicamente ó, disponibilidade para mudança, disponibilidade para trabalho remoto, entendeu? Basicamente é isso. As informações relevantes e alguma outra informação que eventualmente possibilidade de trabalho em plantão judicial, tudo isso você vai ver dentro do modelo adequado que pode existir. Mas, de fato, eu quero que você entenda que são informações relevantes, tá? Informações relevantes. Não coloque informações demais no seu currículo, tá? Na parte de referência, né? O que eu indico você colocar? Se você tem referência, e referência é o quê? É que invalida que você é competente para algo, você vai colocar o quê? No máximo 3 pessoas, tá bom? No máximo 3 pessoas, profissão, nome e telefone. Nome, profissão e telefone, nada mais que isso. Não precisa colocar período que trabalhou, nem nada do tipo, tá? Por que não precisa? Porque se você eventualmente tenha uma carta de recomendação, você vai colocar lá na sua carta de recomendação, tá certo? Perfeito? Então tá aí. Na parte de referência. Se você tem referência, é também uma boa opção você colocar e apenas uma profissão e telefone de apenas 3 pessoas. Seguindo aqui, né? Isso aqui é o pulo do gato. Lá atrás eu falei para vocês que tinha um pulo do gato.
Como é que a gente comprova, Paulo, que a gente fez a sua formação, que a gente fez alguma pós-graduação, algum curso seu, e que a gente tem essa experiência através do portfólio que vai ser gerado durante a sua formação? Você vai ver que dentro da nossa formação existem ali exercícios práticos, existem professores abrindo processo e te ensinando ali a parte prática, e você pode criar uma pasta no Drive com despacho, decisões e sentenças e anexar o link no seu currículo. Então, para quem concluiu a nossa formação e produziu, né, diversos atos judiciais, você vai criar a pasta no Google Drive, organizar os documentos separados por tipo de ato, exemplo, despacho, decisões e sentenças, e vai inserir esse link no seu currículo, tá bom? Você vai inserir esse link no seu currículo. O juiz ele vai poder ali pegar, né, o link, né, clicar e ver os atos que você fez, já até avaliar ali a sua escrita e tudo mais. Então, você pode ali demonstrar para o magistrado que, de fato, você tem exemplos concretos de minutos elaborados. É perfeito, principalmente, para quem nunca entrou dentro de um tribunal, para quem só vai ter, de fato, a experiência prática. Então, a maioria por aí não existe esse portfólio. As pessoas não colocam um portfólio em currículo. E é um diferencial gigantesco. É um diferencial gigantesco. Se você colocar, se você usar bem usado, isso aqui vai te colocar dentro da assessoria. Tá bom? Seguindo, carta de recomendação. Falei para vocês, carta de recomendação é importante? É importante. E qual é o pulo do gato aqui? Arquivo único. Se você manda o primeiro currículo, depois uma carta de recomendação, pode ser que o juiz ele nem olhe a sua carta de recomendação. Por quê? Porque são muitos currículos e ele está com pressa. Então você vai fazer o quê? Isso aqui, né, é a página do seu currículo e você vai anexar em doc único a sua carta de recomendação. Por quê? Quando o juiz ele rolar a tela para baixo, ele não vai precisar de clicar eventualmente num arquivo que estaria aqui fora. Ele já vai rolar e vai ver aqui a sua carta de recomendação, ok? Então, você coloca em arquivo único para que o juiz ele possa, ao final do seu currículo, já ver ali que você tem uma carta de recomendação. Isso também é um grande diferencial e o grande pulo do gato é colocar junto, né? Você consegue tranquilamente, por sites aí de juntar PDF, como o I Love PDF, por exemplo, você consegue juntar e deixar ali seu currículo com a carta de recomendação em arquivo único. Esse é um grande pulo do gato que as pessoas também não fazem aí fora. Aqui dentro do Instituto em Prática, né, para todos os nossos alunos, né, que concluem as nossas formações, a gente tem a nossa própria carta de recomendação. Ou seja, aqui, ó, o Instituto em Prática tem a satisfação em recomendar Viviane e tal, para exercer o cargo de assessor de juiz ou de desembargador, uma vez que concluiu com êxito nossa formação prática para assessores de juiz e desembargador, cuja carga horária é de 200 horas. Referida aluna realizou durante o curso vários exercícios práticos de redação de despachos, decisões, sentenças e votos em diversas áreas do Poder Judiciário Estadual, como criminal, civil, família, fazenda pública, execução penal, entre outros, com aproveitamento de 100% de todos. Atestando que a mesma está qualificada para o cargo de assessor de juiz e desembargador. Aí aqui a gente vai e assina com a nossa coordenadora pedagógica. Então, todo mundo que faz a nossa formação tem essa carta de recomendação para colocar dentro do seu currículo. Isso aqui já foi motivo de seleção de vários alunos pelo Brasil afora. Perfeito? E aqui a gente encerra a primeira etapa, que é o quê? Você fazer o seu currículo. Eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar, para mostrar para vocês a parte do currículo, né? A gente acabou aqui agora o currículo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu compartilhar. Beleza? Compartilhar. Acredito que já esteja aparecendo aí na tela para vocês, né? Vamos lá para ficar melhor. Olha aqui, ó. É aquele currículo que eu mostrei para você durante a aula e eu vou te mandar esse currículo aqui no grupo VIP. Você não entrou no nosso grupo VIP, que é onde a gente manda o material. Se você não entrou, a gente vai mandar no chat aqui o link para você entrar no grupo VIP. Somente quem está assistindo as aulas ao vivo tem acesso a esse material. Se você já entrou no seu grupo VIP, fica tranquilo que a gente vai enviar para você o seu material. Tá bom? Então, olha só. Uma boa foto, beleza? Uma boa foto, um rosto, etc e tal. Isso aqui é uma pessoa real, tá? Nome, telefone e e-mail. Bacana. Objetivo, assessoria de juiz. E aqui ainda colocou de desembargador, eu coloquei barra, né? Para você escolher ou um ou outro. Se é assessoria de juiz, você tira e deixa só a assessoria de juiz. Tá vendo na página azul que a gente comentou lá no início? Pois é, isso aqui é para chamar a atenção de um juiz, de uma juíza. Aquilo que é mais colorido e não colorido demais é o que chama a atenção dos nossos olhos. Então, a assessoria de juiz
já começando com experiência profissional. Por que experiência profissional, Paulo? Porque ela já tinha trabalhado em outro tribunal. Então, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, estagiária de pós-graduação, principais atividades, elaboração de despacho, decisões, sentenças e ofícios. E como é que a gente melhora isso aqui? Como é que a gente melhora isso aqui? Deixa eu ver se eu consigo abrir uma aba aqui. Deixa eu ver se eu abrir para vocês também. Deixa eu ver aqui. Abriu para vocês também, ó. Vou entrar aqui no chat GPT. Isso aqui é uma dica extra, tá bom? Vamos lá, ó. Melhore este texto para eu colocar no meu currículo e chamar a atenção do maestrão. Eu mando aqui para o GPT. Amanhã, na aula de amanhã, a gente vai usar muita inteligência artificial para dominar os atos judiciais. Não pode perder de jeito nenhum. Então, olha só, ele vai melhorar aqui, ó, visão mais técnica objetiva, ó, principais de elaboração de espaço intelectual e sentença de ofício, com foco na precisão técnica, clareza argumentativa e alinhamento de exposição mais. Ó, isso aqui já estaria perfeito. Estaria perfeito, tá bom? Então, ele vai te dar algumas opções, tá bom? Olha aí. E aí, o que, que a gente faz? A gente pega aqui, ó, na parte de principais atividades, a gente vem e coloca, né? Aí você consegue ajustar para ficar maior, menor. Você vai ter acesso a tudo isso aqui, tá bom? Tudo isso aqui devidamente ajustável para você colocar. Lembrando que você consegue, né, arrastar, por exemplo, se eu pego aqui, ó, e arrasto para baixo, eu consigo organizar tudo, ó, tá vendo? Então é totalmente ajustável, né, para você ter um currículo ali que de fato possa chamar a atenção do juiz. Tá bom? Perfeito? Então, aqui, a parte de experiência profissional, a gente melhorou usando o quê? Inteligência artificial. E a gente tem vários robôs que te ajudam nessa parte, né? Robôs já prontos, já preparados. Ó, ela foi, colocou o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 2024, estagiária de pós-graduação, colocou aqui o diferencial dela, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, secretária de gabinete, também colocou aqui o diferencial dela, partiu para a formação acadêmica, colocou aqui a formação e ela quis criar um tópico de pós. Então, a gente permitiu ela criar um tópico de pós para complementar com a formação acadêmica. O porquê? Porque ela poderia colocar junto, mas ela optou por fazer aqui de forma separada. Perfeito? Então, você também pode, deixa eu só voltar aqui para te entregar o totalmente ajustado. Então, beleza, pós-graduação, pós-graduação em Direito Público, pós-graduação em Processo Civil, são pós-graduações que vinculam ao cargo, né, porque, de fato, ela vai atuar ali com Direito Público, ela vai atuar com Processo Civil, perfeito? Cursos complementares, né? Como ela já tinha trabalhado no tribunal, e como eu falei para vocês, aqui ela não usou nossa formação, ela foi usar aqui, ó, formação prática para assessor de primeiro grau, de primeiro e segundo grau do IMPRAT, curso de português jurídico para assessor de mestrado do IMPRAT. Então, ela colocou cursos complementares que agregavam bastante. E na parte de informações adicionais, ela também colocou alguns dos nossos cursos, tá? Ela colocou a possibilidade de home office presencial, igual eu mostrei para vocês, possibilidade de trabalho matutino, vespertino, noturno, domínio dos sistemas judiciais, um grande diferencial, curso de gestão de processo em prática, curso de métodos CNJ em prática, curso de gestão de pessoas em prática, advogado com habilitação suspensa, que é também um dos requisitos, suspender a OAB para ingressar na assessoria. Então, esse foi o currículo que ela fez. Deixa eu diminuir aqui para você ver. Olha só, uma página no currículo dela e a Jaqueline foi contratada. Então, você não precisa ter um currículo gigantesco, você só precisa ter um currículo que vai chamar a atenção do juiz, que vai te colocar na próxima fase, que é a prova prática de sentença. Paulo, eu não quero currículo com foto, eu não tenho uma boa foto, eu não quero criar uma boa foto. O que que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, e fazer um currículo sem foto. Tá vendo? É a mesma coisa, eu só tirei a foto. Então, esse aqui é o modelo que a gente indica, é o modelo em prática para você fazer o seu currículo, um currículo bonito, organizado, com bons espaçamentos. Eu não gosto de jeito nenhum daqueles currículos com repartição de página. Tem uma coluna de carga, uma coluna de carga, muito difícil de ler. E quando a gente está ali com muitos currículos para a gente ler, a gente não consegue ler com tranquilidade. Então, se você tem aquele currículo, acha que é bonita, currículo dividido ao meio, não é. Por quê? Porque isso dificulta a leitura e seu currículo vai ser descartado. Tá bom? Deixa eu encontrar aqui agora a parte da nossa aula para retomarmos. Deixa eu vir aqui. Beleza. Vamos lá. Apresentar. Vamos aqui.
Perfeito. Show. Agora a gente vai entrar numa parte muito bacana, que muito mais, né, do que você fazer o seu currículo, é o quê? É você saber distribuir esse currículo. Não adianta nada você ter um bom currículo se você não sabe enviar o seu currículo quando uma vaga aparecer. Então, envio de currículo, né, por e-mail. O que você precisa? Um breve texto, destacando sua experiência prática ou profissional e manifestando sua disponibilidade para realizar um teste caso seja solicitado. Isso aqui é o envio de currículo por e-mail, tá bom? A maioria das vagas será isso. E como é que ficaria? Você tem que colocar exatamente esse texto, tá bom? Exatamente. No assunto do e-mail, você vai colocar currículo assessoria, tá? E esse texto aqui, por quê? Porque esse texto aqui já foi validado. Já foi validado, já magistrados gostaram, chamaram pessoas, então é o texto validado. Excelência, a parte complementar, o senhor me deixe para enviar meu currículo e me colocar à disposição para eventual teste prático para ocupar a vaga de assessor em seu gabinete. Destaco que tenho experiência na prolação do despacho de decisões e sentenças. Junto ao meu currículo segue carta de recomendação da juíza Daniele Rolim, do TJDFT, a qual foi minha coordenadora e professora na formação prática de assessores do juiz do Instituto em Prática. Ou seja, esse aqui é o corpo do e-mail que chama a atenção do juiz, que já coloca você com uma escrita mais rebuscada e que vai fazer o juiz selecionar o seu currículo. Perfeito? Ó, atenção, ponto de observação. Ao enviar o seu currículo por e-mail, salve sempre em formato de PDF. Nunca em Word. Por que, Paulo, nunca em Word? Isso pode transmitir falta de cuidado, desleixo. Porque se você envia um documento que pode ser alterado, qualquer pessoa pode alterar ele, inclusive para te prejudicar. Então, envie sempre em PDF, tá? Além disso, nomeie o currículo de forma adequada e profissional. Por exemplo, currículo fulano de tal. Ah, eu sou Cíntia, então currículo Cíntia. Currículo Cíntia Queiroz. Currículo Jaqueline Silva. Então, nomeia em PDF e manda, e coloca ali, aliás, coloca no formato de PDF e nomeia com o currículo e seu nome. Combinado? Perfeito? E olha só, aqui é um ponto importante, a gente chega ao final da nossa segunda aula, eu quero que você mande aqui nos comentários se você gostou, se você achou que foi uma aula prática mesmo. Dois avisos, né? Agora que você entendeu, que você construiu o seu currículo, você precisa entender o quê? O passo depois quando você é chamado para fazer uma prova prática. Então, a gente vai entrar o quê? De fato, agora no coração do processo seletivo, que é a prova prática. Amanhã, eu espero a sua presença aqui amanhã. Nós temos um compromisso, ok? Você vai descobrir como usar a inteligência artificial para dominar os autos judiciais e criar peças com mais segurança, clareza e velocidade. E, por do gato, mesmo que você nunca tenha atuado em gabinete, tá bom? Eu vou te ensinar como é que você usa a inteligência artificial para você dominar os atos judiciais, para você analisar processos, para você fazer um ato judicial, tá bom? Mesmo que você nunca tenha pisado dentro de um gabinete. Então, você precisa o quê? Precisa estar aqui amanhã. Você já percebeu na primeira aula que existe o cargo de assessor, que ele está aí disponível para quem se qualificar, que existem vagas diariamente. Você aprendeu hoje a construir um currículo que vai ser chamado para a prova prática, e amanhã você vai aprender como é que você vence a prova prática, e aí sim você já está a um passo da nomeação. Combinado? Então eu espero você amanhã. E aviso muito importante, amanhã vai ser uma aula muito parecida com essa. Vai ser uma aula que prática, estratégica, tá bom? Que vai te colocar muito à frente da concorrência. Você vai, de fato, aprender a usar a inteligência artificial dentro de uma seleção. Você vai entender como é que você mapeia o magistrado que você está fazendo o teste e muito mais, tá bom? É uma aula, é um treinamento que ninguém por aí tem que não esteja participando aqui com a gente ao vivo. Combinado? Perfeito? Então eu te espero amanhã. O link do grupo VIP vai ser enviado no chat aqui agora e lá a gente vai mandar o material dessa aula e o modelo de currículo. Tá bom? Combinado? Se você já entrou no grupo VIP através da aula de ontem, não precisa entrar na de hoje. Se você não entrou, o momento de entrar é agora. Clica no link que está aqui no chat ou na descrição desse vídeo e entra lá no grupo VIP, porque lá é onde a gente está separando de fato quem se inscreveu para esse evento e não participou de quem está assistindo aqui as aulas ao vivo. Combinado? Perfeito? Então, nos vemos amanhã, no dia 3 do evento Profissão Assessor de Juiz. Fechou? Um forte abraço.